Jesus. Abra comigo. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, Almeida. Neemias, capítulo 8. A palavra de Deus nos fala: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas ruas, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram: Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matititas, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum. Essa aqui um nome bom para o seu filho, Rasbadana, nome excelente. Zacarias e Mesulão. O verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Verso 8, leram o livro na lei de Deus e claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. O verso 10, disse-lhe mais: Ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Por favor, olha para o lado e diga para esta pessoa bonita que está do teu lado, e diz assim: a alegria do Senhor é a sua força. O que nós temos aqui, meus irmãos, após cerca de 70 anos de exílio da Babilônia, eu trouxe uma palavra domingo passado, eu acho que foi, a respeito do exílio. O que nós temos aqui é uma continuidade. O que nós temos aqui é que Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém, cumprindo a palavra, cumprindo a profecia da qual ele tinha declarado que o povo iria para
o exílio, mas que também o povo voltaria do exílio. O que nós vemos aqui é o cumprimento da palavra do Senhor. E Jeremias capítulo 29 vai falar sobre isso também. Não precisa abrir, irmãos. Só coloca para nós, por gentileza, aqui na Almeida. Jeremias 29, 10. Olha o que diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos não de paz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que nós temos aqui, meus irmãos, Neemias, um livro maravilhoso, um livro sobre reconstrução, um livro sobre superação, um livro sobre liderança, um dos melhores livros para você aplicar sobre liderança, um exemplo, livro lindo e maravilhoso. O que nós temos aqui até o capítulo 7, irmãos, nós temos a respeito da reconstrução dos muros, das muralhas de Jerusalém. E sobre a liderança de Neemias, nós temos essa reconstrução que durou 52 dias. Agora entenda algo, meus irmãos, o maior desafio estava para vir ainda pela frente. Os muros foram reconstruídos em 52 dias, mas o coração das pessoas levaria muito mais anos. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que muros podem ser reconstruídos rapidamente, com certeza, mas corações somente Deus pode restaurar. Se nós nos reunirmos, nós construímos uma igreja, nós construímos palácios, fortalezas. Agora o coração das pessoas, cada um tem um tempo. E nós precisamos respeitar este tempo do coração das pessoas, porque as pessoas não são coisas, são pessoas, e cada um tem o seu tempo. Mas Deus sabe o tempo certo da cura, da restauração. Amém? Primeiro ponto, irmãos, que eu quero trazer aqui, é que algo interessante, que o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O povo se reuniu, homens, mulheres e crianças saíram das suas casas para ouvirem a palavra de Deus, amém? Você saiu da sua casa, você saiu de outras cidades. Nós falava com o irmão ali, o Marcélio, viu? Tá, viu? Gravei. Eles vêm de Sobradinho para vir ao culto, a família inteira vem de Sobradinho. As pessoas saem da sua casa, você saiu da sua casa, do conforto da sua casa. Você saiu para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Você saiu para adorar a Deus. Você saiu para estar em comunidade, juntos, adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. O que nós vemos aqui, a leitura do texto, da qual o sacerdote estava lendo, durou a manhã toda. Iniciou de manhã e foi até ao meio-dia. Nós conversávamos no café ali, pastor Rony, e conversando, e de manhã é sempre mais curto, é corrido, né? Para gente que prega a palavra, o tempo ele é menor. E o pessoal, pastor, vamos iniciar mais cedo o culto. O Tiago falava ali, me falava, vamos iniciar mais cedo o culto. Eu falei, não, irmão, não é bem assim também. Se a gente inicia mais cedo, o pessoal precisa chegar mais cedo também. Aí ele falou, não, o pessoal do café já chega cedo. A gente já chega às 8 horas. 8 horas estamos aqui. Para você que gosta de pão de queijo, o pessoal chega às 8 horas para fazer o seu pão de queijo, aleluia, né? Mas o pessoal do louvor chega cedo, o pessoal aqui a equipe de organização, tudo chegam cedo. Falou, não, pastor, vamos chegar às 7h30.
Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que esta leitura aconteceu e o povo estava atento à palavra de Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que o trabalho pode construir muros, o trabalho pode construir palácios. Nós aqui podemos, irmãos. Nós iniciamos com 12 pessoas, aí depois daqui a pouco tinha 40, e nós nunca retiramos o braço do trabalho. Sábado nós estávamos aqui, alguns homens que puderam vir, nós lavamos todo o piso, irmãos. Tiramos todas as cadeiras, lavamos o piso. O pessoal trouxe lava-jato, foi lavar o estacionamento, por causa que estava dando alguns limos lá. Tiraram matos. Nós não recuamos, nós trabalhamos. Você trabalha, aleluia. Nós não temos medo de trabalho, não é verdade? Nós não somos daqueles que retrocedem. A gente arregaça, arremanga. Arregaçar ou arremangar? Os dois, podemos usar os dois? Então, arregaçar, arremangar. Arregaçar, né? É meio estranho, meio gauchesco, né? O paulista fica apavorado, eu sei, né? Glória a Deus. Vou falar para o Fred vai estar conosco em setembro. Eu vou falar essa palavra. Ele não fala isso em São Paulo, né? Não. O que é em São Paulo? É, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o que nós aprendemos, irmãos, é que nós não medimos força para trabalhar. A gente baixa a cabeça e trabalha. E nós como igreja, nós temos trabalhado. A gente vê aqui, irmãos, quantas pessoas têm servido. A gente vê no café, o pessoal aqui do acolher, o louvor, irmãos, o pessoal está sempre se movimentando. Lá no seu store, o pessoal do estacionamento. Enquanto nós estamos aqui, o pessoal está lá fora, cuidando dos carros. As professoras descendo com as crianças. Não é fácil, irmãos, descer com aquele monte de criança aqui. Elas estão sempre estudando, pesquisando, se aperfeiçoando para exercer o melhor trabalho para o Senhor. Agora entenda uma coisa, o trabalho, a gente pode sim construir muros, a gente pode sim construir palácios, irmãos, mas eu creio que o avivamento na igreja só começa quando o povo ouve a palavra de Deus e começa a colocar em prática, dia após dia, colocando em prática. O povo coloca a palavra de Deus em prática no casamento, o povo coloca a palavra de Deus em prática na sua profissão, no seu dia a dia, com os vizinhos, no mercado, no trânsito, em todos os lugares. É daí que vem o avivamento. Não somente de ouvir a palavra, mas também de colocar em prática a palavra, aleluia. Eu creio numa igreja bíblica, mas eu também creio uma igreja avivada, bíblica e obediente à palavra, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 12, não precisa abrir. A palavra diz assim, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas qual é o efeito da palavra nas nossas vidas? A partir do momento que nós desenvolvemos a cultura da leitura bíblica, não mensal, não anual, mas diária, como alimento que você come diariamente, aqui está o nosso alimento espiritual. E nós precisamos deste alimento. Crente não vive sem a palavra. Um cristão não vive sem a palavra, irmãos. Nós dependemos da palavra. Lutero lutou por isso há 500 anos atrás, para que eu e você pudéssemos ter a palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra, irmãos, com a prática da palavra, a palavra revela em primeiro lugar o pecado. A palavra de Deus nos confronta, queridos, com o pecado. Mas ela não somente revela o pecado que há em nós, ela também anuncia a graça de Deus.
ela coloca disponível a graça de Deus, o perdão de Deus e a bondade de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não fica somente aí. Ela também produz transformação. As pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Dia após dia, semana após semana, as pessoas vão se transformando, irmãos. Por quê? Porque elas estão caminhando para serem parecidas com Jesus Cristo. E por isso muitas vezes ela é confrontada, por isso muitas vezes ela se sente mal, ela se sente inquieta. Por quê? Porque a palavra está trabalhando nela, está sendo transformado algo nela. Algumas coisas estão saindo, mas outras coisas estão entrando para ela se tornar semelhante a Cristo Jesus, aleluia. Agora, além de revelar o pecado, além de anunciar a graça, o perdão, a bondade de Deus, além de viver uma transformação, quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, o efeito desta palavra nas nossas vidas é gerar alegria. Crente é feliz. Aleluia. Então diga para o teu irmão aí: se alegra no Senhor. Se alegra. A igreja é alegre. A igreja é feliz. Aqui no texto, no versículo 12, vai dizer ali: então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Segundo ponto, o povo começou a chorar. Ao ouvir a palavra de Deus, perceberam o quanto tinham se afastado de Deus. Olha que interessante isso. Eles choraram porque perceberam os seus próprios pecados. Eles foram confrontados pela palavra de Deus. Eles não foram xingados, eles não foram humilhados, eles foram confrontados pela própria palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Então eles choraram porque reconheceram os seus próprios pecados. Eles reconheceram a desobediência a Deus das gerações anteriores, a geração que saiu do Egito, a geração que entrou em Canaã. Eles reconheceram que aquela geração, mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tanto favor de Deus, eles acabaram desobedecendo a Deus. E este povo aqui, quando escutou a palavra, ouviu a palavra de Deus, eles reconheceram a desobediência das gerações anteriores. Eles choraram também porque reconheceram a fidelidade de Deus apesar da infidelidade deles. Deus é fiel em todo tempo. Eles reconheceram, irmãos, que Deus é fiel à sua palavra, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a sua palavra. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, Neemias interrompeu o choro. Neemias agora no verso 9 e 10, ele vai lá e interrompe o choro. Neemias, Esdras e os levitas disseram, e no verso 9, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a lei. Aquele, irmãos, não era o momento mais de tristeza. Esse povo já havia passado pelo momento da tristeza. Esse povo já havia passado pelo momento do arrependimento. Agora era hora de celebrar aquilo que Deus havia feito por eles. Irmãos, entenda algo e aprenda algo. Nós não devemos viver como escravos da culpa. Nós não devemos viver como escravos dos nossos próprios erros. Tem pessoas que estão escravas do seu passado, escravas dos erros do passado.
dos equívocos, das decisões erradas, das decisões que envergonharam muitas pessoas, que machucaram pessoas. Ei, irmão, se você já se arrependeu diante do Senhor, já chorou diante do Senhor, viva algo novo em Cristo, porque Cristo Jesus vos libertou. Você é livre em Cristo Jesus. Houve um tempo do choro, do arrependimento, agora chegou o tempo da celebração, o tempo da alegria. Olha o que fala Isaías 43, 18, 19. Coloca na NVI, por gentileza. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A pastora trouxe uma palavra domingo passado maravilhosa, não é verdade? Você lembra? De não vivermos do passado. Deus tem algo novo para você viver, e tem pessoas presas ao passado, presas em experiências boas. Talvez você teve experiências boas, maravilhosas, mas você fica preso no passado. Existe algo novo de Deus para você viver, experiências novas, experiências surpreendentes, fantásticas para você viver. Entenda isso, se permita. Eu falava hoje de manhã, tem pessoas que estão na igreja, mas eu não consigo fazer amizade com ninguém. Mas também você procura alguém? Você cumprimenta alguém? Ou você entra calado e sai mudo? Ou entra mudo e sai calado? Eu nunca sei falar os ditados, gente. Eu sempre troco, e eu vejo que o Bruno é igual, né? O Bruno, esses dias ele falou, sabe aquele ditado? Fala aí, Ellen. Ele não sabia o ditado, não é verdade? Ele não sabia o ditado. Eu sempre troco também. Mas às vezes as pessoas não se permitem fazer novas amizades. Às vezes está andando aqui na igreja faz um bom tempo, irmãos, mas não fez amizades, e se sente sozinho. Porque eu vou sair da igreja, eu não consigo fazer amizade. Mas você procura alguém, você se apresenta, irmão, quem quer dá um jeito. Puxa, eu quero ter novos amigos, vou chegar, pastor querido, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu sou fulano de tal, tudo bem? Frequenta uma essência, irmão, você vai ter amizades. Frequenta aqui o Sião Social na terça-feira, a partir das 19h30. O pessoal está aqui fazendo triagem, vem aqui fazer amizade, traz um café, traz uma cuca. Tem tantas essências que estão crescendo aqui na igreja, irmãos. As pessoas estão se reunindo, até eu tenho essência. As pessoas estão renovando, queridos, as suas alianças e amizades, fazendo novas amizades, novas oportunidades. Deus quer usar a tua vida, Deus tem algo novo para você, novas amizades, novas oportunidades, novas experiências, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus neste momento? Agora entenda algo, irmãos. Deus não quer apenas quebrantar o nosso coração, Ele também deseja restaurar a nossa alegria. Deus deseja restaurar a alegria de estar na sua presença, a alegria de cultuarmos juntos, de estarmos em comunidade, irmãos. Eu falava de manhã, isso aqui que nós vivemos, queridos, isso não é natural, isto é sobrenatural. Entenda isso. Nós vivermos como igreja, talvez você está chegando agora, você já pega essa estrutura, mas nós iniciamos, irmãos, com nada, não tinha nada. Não tinha nada, irmãos. O altar era de pallet, com um carpete que o pastor colocamos todo torto. A pastora Kelly andava de salto alto naquele pallet, e daqui a pouco ela fazia assim, ó, porque furava.
Esse aqui era o púlpito da igreja, a mesa da brigadeiria. O tapete era o tapete da minha sala. Nós estávamos ali adorando ao Senhor, com um coração fervoroso. E até hoje nós estamos assim. Que Deus conserve o nosso coração. Atender 11 mil pessoas no social não é natural, é sobrenatural. Quase 200 crianças, não é natural, é sobrenatural, aleluia. Deus quer restaurar a alegria de adorar a Ele. Nós não podemos aceitar estar num culto apáticos, duros, engessados, sabe? Engessados, irmãos. Não, irmão, se alegra no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele mudou minha vida, Ele mudou minha geração. Ele vai sim ser fiel de geração em geração. Nós precisamos nos alegrar. Entenda, existem tempos e tempos, irmãos. Nós precisamos ser sábios. Existe o tempo do choro, existe sim o tempo do lamento, mas a alegria, irmãos, vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos voltar, queridos, e restaurar, porque Deus quer restaurar a alegria de nós estarmos em comunidade. Tem pessoas machucadas aqui, irmãos, que não se permitem viver algo novo em comunidade, porque foram machucadas em outras comunidades. Entenda algo, Deus não foi Deus que fez isso. Talvez estes homens e mulheres erraram por falta de sabedoria. Libera perdão, irmãos, e vem viver algo novo. Deixe para trás, irmãos, esquece o que se foi, vem viver algo novo. Se permite servir a igreja, se permite adorar o Senhor novamente com as tuas lágrimas no rosto. Tem pessoas, irmãos, que as lágrimas secaram, queridos, que eram tão fervorosos. Eu não sei o que aconteceu, as lágrimas secaram, os braços foram recolhidos. Não familiarize, irmãos, o seu culto. Não familiarize, irmãos. Isso não é espiritualidade, irmãos. Isto é sequidão. Isto é apostasia, esfriamento espiritual. Não aceite isso. Não aceite isso. E quando eu tiver assim, pastor Rony está incumbido disso. O Herbert, Porto, Jean, todo mundo vai me alertar. Nós não podemos aceitar. Se você está vendo teu irmão se esfriar na fé, por favor, irmão, convide ele, incentive ele, ouça talvez ele, mas nós não podemos ver o nosso irmão morrer espiritualmente, irmãos. Um esfriamento espiritual, nós precisamos fazer algo, queridos. Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto. Mas por que eles deveriam parar de chorar? Porque o verdadeiro arrependimento depois do choro sempre produz esperança e conduz à celebração da misericórdia e do amor de Deus. Agora era hora de celebrar. Celebrar o que? A graça e o favor de Deus. Era a hora de celebrar o amor de Deus, a fidelidade de Deus. O que estava acontecendo ali? Deus havia restaurado Jerusalém. Deus havia cumprido com a sua palavra de trazer o povo do exílio, mas agora Jerusalém estava restaurada. Deus havia restaurado a adoração, irmãos, de volta. Deus havia cumprido a sua palavra. Entenda algo, o perdão de Deus é motivo de alegria. Se nós não nos alegramos a respeito do perdão de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, tem algo errado. Se nós não encontramos a alegria da fidelidade de Deus,
Porque a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas é motivo de alegria. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é motivo de alegria. Ele me amou. Eu preciso me alegrar com isso. Ele me ama, eu preciso me alegrar. Isso não é humanismo, não é egocentrismo, não, é uma verdade pura. Ele me ama, diga comigo, Ele me ama, por favor, diga aí, diga, Ele me ama. Tem pessoas que não conseguem dizer Ele me ama, porque acham que é pecado, egocentrismo, sei lá, humanismo. Isso é uma verdade bíblica, Ele me ama. Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo merecedor, Ele entregou o seu Filho unigênito em meu lugar, para me salvar, para me reconciliar. Entenda isso, irmãos, nós precisamos compreender o amor, a grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. A fidelidade de Deus é motivo. O perdão dos pecados é motivo. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ele me ama e por isso eu recebi perdão de Deus. Eu fui perdoado. E agora o diabo não pode mais me acusar. O diabo perdeu a sua voz, perdeu a autoridade, porque eu fui perdoado. E os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Uma igreja, irmãos, saudável, ela vive a palavra e ela vive também o arrependimento de pecados. Mas, meus irmãos, ela não permanece presa à culpa. Ela vive o algo novo de Deus que está disponível. Existe um tempo sim do arrependimento. Existe um tempo das lágrimas, mas existe o tempo também de nós celebrarmos ao Senhor. Por isso, quando você estiver passando por um momento de tristeza, onde todos nós passamos, lembre-se, eu preciso me alegrar no Senhor, porque eu fui perdoado pelo Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor, porque eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. Eu fui amado pelo Senhor. Spurgeon nos traz uma frase que ele diz que um crente alegre é um crente forte. Por isso, se alegre no Senhor e seja forte. Forte diante das lutas, forte diante das tribulações, forte diante dos desafios. Porque eu faço um alerta aqui à igreja, queridos. Satanás está à procura dos crentes desanimados. Satanás procura no meio da igreja aqueles crentes que estão desanimados, porque o desânimo enfraquece a fé. Então ele fica procurando, ele não vai procurar os crentes fervorosos, que estão fervendo, que estão queimando de amor pelo Senhor, que estão buscando ao Senhor. Ele vai procurar os crentes que andam desanimados. Desanimados de orar, desanimados de cultuar ao Senhor, desanimados de servir ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que assim como o desânimo enfraquece a fé, uma vida de alegria no Senhor nos fortalece. Fortalece a nossa oração. A gente desenvolve mais autoridade para orar. Fortalece, meus irmãos, a nossa perseverança e a nossa esperança. A Bíblia diz que o povo ouviu a palavra e reconheceu o seu pecado, chorou diante de Deus e recebeu o seu perdão. Mas este povo não ficou chorando. Este povo partiu para um novo tempo de celebração da graça de Deus sobre a vida deles. A alegria do Senhor
tornou a força deles. A alegria do Senhor, irmãos, entenda algo, não é algo circunstancial. A alegria do Senhor, irmãos, é uma convicção de quem é Deus nas nossas vidas. É uma convicção do amor de Deus. É uma convicção da fidelidade de Deus. Partindo para o fim, a alegria do Senhor é uma ordem. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que nós temos aqui, meus irmãos, um cristão pode se alegrar? Com certeza. Talvez para algumas pessoas um cristão alegre é um cristão em pecado. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso, irmãos. Eu vejo que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão alegre. Eu tenho conflitos em cara fechada como sinal de espiritualidade. Tem gente que para demonstrar espiritualidade faz cara séria. Para mim, um crente cheio do Espírito Santo é um crente feliz, irmãos. Coração alegre formoseia o rosto. O cristão é alegre, meus irmãos, porque a sua alegria está em Cristo. A sua alegria não está na bebida. Um crente, para ser alegre, não precisa tomar uma ou duas para ficar mais alegre. Ele já é alegre no Senhor. Um crente, meus irmãos, não precisa de drogas. Um crente não precisa de pecado para encontrar o prazer na sua vida. O seu prazer está na lei, e ele medita de dia e de noite. Paulo escreve Filipenses capítulo 4, versículo 4. E Paulo não estava, queridos, em um hotel 5 estrelas, nem um hotel 3 estrelas ou 1 estrela. Paulo não estava no conforto da sua casa quando escreveu: alegrem-se, alegrai-vos do Senhor. Paulo estava onde? Aonde, igreja, Paulo estava? Paulo estava na prisão. Mesmo assim, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra aqui, alegrai-vos, irmãos, é interessante, que nos traz aqui algo sobre um substantivo e verbo. E é algo muito interessante, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tão profunda, ela é tão vasta, sabe? E quanto mais nós andamos, mais nós mergulhamos na palavra, nós compreendemos o jogo de palavras que muitas vezes tem. Alegrai-vos no Senhor, meus irmãos. Aqui na nossa língua portuguesa nós temos aqui a respeito à alegria um substantivo, mas Paulo aqui está falando de um verbo no modo imperativo, uma ação. Ele está dizendo: alegrai-vos. Ele não está dizendo, irmãos, se tiver vontade, alegrai-vos. Ele não está dizendo, se estiver bem hoje, alegrai-vos. Ele não está dizendo, se as circunstâncias permitirem, tudo estiver corretamente, alegrai-vos. Não, ele está dizendo, assim como a Bíblia nos diz: arrependei-vos, perdoai-vos uns aos outros, amai uns aos outros. Ele está dizendo: alegrai-vos. Independentemente das situações, alegrai-vos. Ele está dizendo por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. A alegria é um fruto do Espírito, e quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, é alegre. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que se batizou, você que tem vivido, você é templo do Espírito Santo de Deus, e a alegria está dentro de você, porque a alegria é um fruto do Espírito. Tome posse desta alegria.
diante de todas as situações da sua vida, se alegre no Senhor, porque é um fruto, e esse fruto está aí disponível para você acessar. Então alegrai-vos, mesmo quando o dinheiro estiver curto, alegrai-vos mesmo quando chegar uma enfermidade, alegrai-vos mesmo diante de uma dificuldade no casamento, alegrai-vos também quando surgirem problemas profissionais. Por quê? Porque a alegria cristã não é uma emoção, é um sentimento, é um fruto. Eu sou alegre, eu sei, é uma convicção, eu sou alegre no Senhor. Esta alegria não depende da ausência de problemas. Você pode estar tapado de problemas, tapado de coisas para resolver, mas você está alegre no Senhor. Nós passamos, eu e a minha esposa, muitas dificuldades, muitas vezes, muitos anos passando dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras por erros, meninices, de gastar mais do que recebia. Eu conto isso, casados, a gente conta sempre a respeito disso. Mas quando acabava o dinheiro, acabava a alegria. Quando o dinheiro apertava, acabava a alegria. E Deus nos dando sabedoria, nós começamos a conversar e resolver algumas coisas, algumas pendências que precisavam ser resolvidas. Nós tomamos uma decisão: nunca mais nós vamos brigar por causa de dinheiro. Nunca mais nós vamos perder a nossa alegria por causa da falta de dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso Senhor. O nosso Senhor se chama Jesus Cristo. Mas entenda algo, irmãos, eu tenho pouco tempo. Isso não significa que o crente não chore. O crente chora sim. O crente se entristece. Jesus se entristeceu. Jesus chorou. Mas existe um tempo determinado para o luto. Existe um tempo determinado para a dor. A dor não é o local de morada. O luto não é local de morada. O padrão da vida cristã não é viver uma vida amargurada, uma vida de tristeza. O padrão da vida cristã é viver sustentado pela alegria do Senhor. E por isso, igreja do Senhor, neste início de ciclo, nesta ceia que nós daqui a pouco iremos participar, que possa ficar marcado como o culto de hoje: eu sou alegre no Senhor. Eu sou alegre porque eu fui perdoado por Deus. Eu sou alegre porque os meus pecados sim, que eu errei, mas eles foram jogados no mar do esquecimento. Eu sou alegre, irmãos, porque eu fui reconciliado com Deus. Eu sou alegre porque o Senhor me escolheu e me elegeu nele. E hoje eu posso dizer: eu sou filho de Deus. Entenda algo: pessoas alegres celebram as bênçãos dos nossos irmãos. A Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegre, celebre. Nós precisamos, irmãos, como pessoas alegres, celebrar as bênçãos dos nossos irmãos. Mas talvez você pode dizer assim: mas pastor, as coisas comigo nunca acontecem. Comigo não acontece nada. Você tem duas escolhas: escolher viver a inveja das bênçãos dos teus irmãos. É uma escolha. Escolher viver a inveja, mas a inveja te levará para um outro nível, um nível de maledicência sobre as pessoas. E entenda algo: geralmente os críticos sempre estarão junto conosco.
você se levanta para fazer algo, você constrói algo, sempre haverá críticos. Mas os críticos, irmãos, eles estão perdidos, porque críticos estão longe dos seus propósitos de vida. Geralmente críticos estão sentados no sofá sem fazer nada. Enquanto você arregaça as tuas mangas e trabalha, os críticos criticam o teu trabalho. Enquanto você levanta cedo para trabalhar, para produzir, para criar, para inventar, os críticos estão sentados no sofá criticando. Porque eles estão longe do propósito de vida deles. Nosso verdadeiro propósito de vida se chama Jesus Cristo. Você pode então decidir o caminho da inveja, ou você pode decidir um outro caminho, o caminho de celebrar as bênçãos dos teus irmãos. Esse é um caminho vitorioso, porque quando eu celebro as bênçãos dos meus irmãos, eu entendi quem eu sou em Deus, e eu entendi quem Deus é na minha vida. E se eu celebro a bênção do meu irmão, é porque sei que Deus é fiel, e logo, logo chegará a minha vez. Por isso eu celebro. Nosso propósito tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo, irmão. Esse é o nosso único propósito de vida. Esta é o único propósito capaz de completar o ser humano nesta terra. É Jesus Cristo. Entenda algo, a nossa força tem um nome, a nossa esperança tem um nome, a nossa alegria tem um nome, e o nome é Jesus Cristo, irmãos. Agora eu deixo a última observação. Não compre a amargura dos outros. Não compre a amargura. Eu quero dizer para você hoje, queridos, nesta noite, que a inveja não caminha sozinha. A inveja procura companhia. Pessoas invejosas não caminham sozinhas. Elas procuram companhias para viverem a inveja que ela tem. Entenda algo, irmãos. A miséria procura companhia. A miséria de pensamento, a miséria de sentimento. A carnalidade procura companhia. Geralmente pessoas carnais, elas procuram outras pessoas para andarem juntas, para trazerem para a sua carnalidade. A tristeza procura companhia. Pessoas querem vender a sua dor para que os outros comprem. Isso é libertador quando nós compreendemos. Nós nos tornamos mais sábios. Pessoas insatisfeitas querem companhias para a sua insatisfação, porque elas estão insatisfeitas de viverem isso sozinhas. Por isso que eu digo para você, não compre ressentimento dos outros. Não compre, irmãos, a amargura dos outros. Se você convive com pessoas amargas, deixa ela, queridos, deixa o Espírito Santo, ore por ela, mas não compre a amargura dela. Pessoas amargas querem vender a visão que ela tem, irmãos, para os outros. Você está muito bem, você está vivendo feliz, mas uma pessoa amarga, ela está enxergando algo totalmente ao contrário, e ela quer que você enxergue também, porque ela não quer caminhar sozinha. Não compre, queridos, murmurações, insatisfações dos outros. Pessoas amargas querem companhias, pessoas ressentidas querem companhia, pessoas insatisfeitas querem companhia. Busque Jesus todos os dias da sua vida. Seja alegre, seja satisfeito no Senhor Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Você está feliz? Você está alegre no Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para o teu irmão aí, diga para ele: a alegria do Senhor é a sua força. Se alegre no Senhor.
Foi essa alegria que fortaleceu Neemias. Foi esta alegria que sustentou Paulo na prisão. É esta alegria que sustenta a igreja de hoje. É esta alegria que sustenta as nossas vidas. Entenda isso. Nós precisamos de Jesus Cristo. Não viva mais na culpa. Não viva mais na amargura. Não viva mais na tristeza. Este local não é o local para você morar. A sua morada é na presença do Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Se alegre no Senhor. Você foi perdoado. Você foi reconciliado. Hoje você pode dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, porque Deus me ama. Diga comigo: Deus me ama. A alegria do Senhor é a nossa força, mesmo diante de desafios, diante deste novo ciclo. A alegria do Senhor é a nossa força. Diante de tudo que virá a acontecer, lembre-se: a alegria do Senhor é a nossa força. Feche os teus olhos por um momento, enquanto o pessoal da ceia pode passar.